Olá, tudo bem com vocês? Hoje o tema é chuva e vento. Como fazer para eles não interferirem no seu casamento? Então, vamos para as dicas para a gente não se abalar com esses fenômenos na natureza. Porque não tem como a gente evitar, mas tem como se prevenir, precaver e poder contornar. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa é saber o porquê vocês querem casar no ar livre. Eu quero casar no ar livre porque eu gosto de jardim. A gente quer casar no jardim, eu gosto de ver esse verde. Não, Amanda, eu quero casar no ar livre porque eu gosto do jardim e eu quero aquela luz amarela. Então, tem que ser no horário tal do sol, quando vai caindo. Porque tem, viu? Aí o pobre do fotógrafo tem que pegar a luz naquele momento, porque senão acabou. É uma tragédia. Mas tudo bem, sonhos são sonhos. Não, Amanda, eu quero casar porque eu quero casar numa praia. Que maravilhosa. Com o pôr do sol, com aquela luz. Beleza. Então, é o seu sonho. Então, vamos lutar por esse sonho. Certo? Primeira coisa. Se sua prioridade, se a prioridade de vocês são essas, casar na praia, casar no ar livre, ter o pôr do sol, ter o jardim, e vocês não escolheram a data, porque tem muitos casais que têm aquele mês específico, que é o mês que se conheceram, que é o mês que os pais casaram, uma data que eles querem porque querem casar naquela data. Ok, perfeito. Eu tô dando perfeito para tudo, porque a gente tem que saber os pós e os contras, certo? Então, essa data tá fechada, ok. Não, Amanda, não tá fechada essa data. A gente pode o quê? Tá bem livre. Eu só quero casar desse jeito, nesse ar livre, eu não gosto de nada fechado e tal. Então, a gente vai buscar em cada estado meses que chovem menos e ventam menos. Por exemplo, aqui eu estou em Fortaleza, no Nordeste. Tem até um ditado que fala: abril, chuvas mil. A gente sabe que é possível mais chuva em abril. Mas também, não tendo chuva, mas a gente vai pro vento. Em agosto, é muito vento. E ninguém conta com isso. Quero casar em agosto na praia. Tá. Então vamos ter mais peso nas mesas. Não vamos botar um véu gigante, porque o véu vai fazer assim. Vai embolar. E a gente vai botar 2 pedrinhas no véu? Não vai. Então a gente tem que contar com tudo isso. Tá bom? Viu a data? É isso aí. Então, se a gente conseguir uma data que não tem tanto vento, nem tanta chuva, teoricamente, a gente já se previne, né, de alguma coisa no casamento. Isso não quer dizer 100%, porque nada é 100%. E o local? O local é muito importante. Se é na praia, se é no jardim, seja lá onde for. Mas esse local tem um espaço para plano A e plano B? Porque tá tudo ok, não vai chover, mas ele tem um espaço que comporte seu casamento na chuva ou numa ventania? Ou então, esse espaço, ele deixa colocar uma tenda?
no espaço livre e tem outro local, porque assim, gente, muita gente quando vai casar, às vezes no ar livre, não procura um espaço que a gente chama de buffet, já que todo estruturado, que geralmente eles têm espaço fechado e o espaço aberto. O plano A já existe. Aí vão casar, alugar uma casa ou uma chácara, uma casa de praia, que não tem esse espaço, certo? Tem muita gente que trabalha com isso, com aluguel de sol do espaço. Aí você vai olhar, aí tem uma varanda. Aí você olha pra mim e diz assim, Amanda, encontrei uma casa maravilhosa. Tem tudo que eu quero. Tem jardim, tem a praia na frente e tem um espaço fechado. Aí, tudo bem. Quantas pessoas são no seu casamento? 200. Amanda, o dono da casa disse que aqui comporta 200 pessoas perfeitamente. Certo? 200 pessoas. Mas vamos lá. E a mesa do buffet? E se tiver a mesa de queijos e vinhos e outros mais tipos de mesa? E se tiver uma pessoa fornecedora de altas horas? Eu tenho que ter espaço. E se tiver banda? Dá para me colocar um palco? E o espaço para o dance? E o espaço das mesas? Dá para deslocar tanto os convidados, como também o pessoal de serviço, de garçom? E se chover, você não puder ir para a tenda, tem espaço para colocar um altar, um canto para cerimônia? Então você tem que contar com tudo isso. Tudo isso. Se você quer levar à frente esse sonho que eu acho muito bacana e quer colocar numa data que você sabe que é de risco, primeira coisa, reserve um dinheiro extra para esse plano B. Porque assim, em época de chuva, por exemplo, se você tiver que alugar uma tenda, essa tenda, se é de risco para você, vai ser de risco para grandes pessoas, a chuva, né? Então, sobe o valor assim terrivelmente, infelizmente. A lei da procura, né? Então, esse valor sobe. Então, a gente tem que ter esse valor bem legal. Saber se esse espaço, ele vai deixar a gente agir com o plano B 2 dias antes. Montar um dia antes. Montar na hora. Porque tem espaço que, por preservação da grama, porque faz evento um atrás do outro, não deixa montar a decoração um dia antes. Isso tem que ser visto tudo no ato do contrato. Fechou o contrato? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. E se chover, eu posso colocar uma tenda aqui? Eu posso utilizar o espaço no dia anterior para montagem? Tudo em contato. Nada verbal. Pode sim, pode ser, não sei o que. Pode, não sei o que, não sei o que. Tem que ser tudo muito específico, bem detalhado, certo? Se você não for casar em época de risco, também faça isso, porque pode chover, é ar livre, gente, é ar livre, certo? A decoração também é muito importante. Esse decorador é parceiro seu? Ele realmente é parceiro? Vai estar junto com a gente? Quando a gente vai precisar fazer um plano B de última hora? Porque sim, tem decoradores que não aceitam mudar de última hora. E você não tem culpa, nem eles, mas eu tenho certeza que todo mundo que está fazendo um evento, essa equipe tem que se entrelaçar e ser uma só, trabalhando para um único fim: fazer esse casamento dar certo, esse evento ser 100% maravilhoso.
Não se desespere, tá, gente? Não tô falando isso pra desesperar ninguém. Relaxa agora um pouco. Relaxa agora um pouco. Eu tenho 29 anos que trabalho, vou fazer 30, com eventos. Eu nunca tive um casamento que acabou por causa de uma chuva ou de uma ventania. Não, graças a Deus. Porque sempre a gente tem um plano B, ou então assim, a gente tem que estar sempre preparado para alguma coisa. Vou te dar uns exemplos de casamentos que aconteceram comigo. Eu fui fazer um casamento que era um casamento duplo de duas irmãs maravilhosas que amo muito. Foi um casamento lindo numa praia maravilhosa aqui no interior, né, perto de Jericoacoara, por aí. E o casamento, a cerimônia era num lugar, numa igreja, num lugar fechado. Mas a recepção era num lugar aberto. Só que a gente tinha opções para colocar em ambientes fechados, mas os convidados ficariam todos num lugar aberto. Tudo bem, não tinha previsão de chuva nenhuma. Tinha previsão de vento, mas a gente sabia que a gente ia fazer mais ou menos assim, com o véu, mas como era na igreja, beleza, resolvido. O casamento era 5 horas da tarde. Quando deu uns 3 horas, toda a equipe lá, levei a equipe toda de Fortaleza lá, de decoração, já estava todo montado no local que estava. Não eram as 3 horas não, era mais cedo, deviam ser de 2 horas, 2h30. E a equipe de decoração estava toda montada. Eu estava saindo para encontrar com as noivas e de repente o céu escureceu. Aí deu um trovão. E eu olhei para a decoradora, o pessoal da estrutura, aí eu falei, e aí? Começou a pingar. Eu disse, calma, respira, vamos ter fé. Eu só podia fazer o quê? Desmembrar a festa. Onde o dance, botei no espaço lá, eu disse, vamos tirar a decoração e vamos colocar isso 2h30, 3 horas da tarde. E o casamento, 5 horas. Quando é um pessoal parceiro, foi o que ela fez? Imediatamente virou e colocou a decoração no lugar que coberto, que não era o jeito que tinha organizado, mas tinha que ser, porque tava o céu escuro. E trovão. Só que só respingava. E eu dizia assim, vai que não chove, mas vamos pelo menos resguardar isso aqui e deixar o mínimo de convidados do lado de fora, que era ao redor da piscina. E a gente não tinha toldo, porque a gente estava lá, não tinha uma pessoa para não chegar e pedir toldo. Não era época, não tinha nada, previsão de nada. Mas assim, a gente agiu rápido. Casamento, a gente foi lá, maravilhoso. Não choveu de jeito nenhum. Aquela nuvem passou, foi pro outro lado, foi só para dar um susto. Mas nesse susto eu ia deixar para lá? Não. Então a gente resolveu, foi perfeito. Deu uma chuviscada assim, meio da festa, mas já estava todo mundo lá no dance, no drink, no open bar, não teve prejuízo. E na manhã, porque o casamento durou até 9 horas, 8 horas da manhã. Isso é um exemplo que poderia acontecer e eu poderia ter deixado para lá e arriscado. Mas eu não ia arriscar, não sou louca de arriscar. Já aconteceu também, Amanda, já aconteceu também de clientes meus virem, pronto, de Manaus, virem fazer o casamento aqui. E aí na época de chuva, fevereiro. E
Eu sabia que tinha previsão de chuva, eles iam casar na praia, o sonho deles era casar na praia, mas o buffet que iria para a praia, eu já deixei eles de stand-by, porque eles tinham espaço fechado em outro local, em outro local, não era na praia. Eles iam casar com vista para o mar, mas não na praia, no pé da areia, o que eles queriam. Mas eu deixei de stand-by antes deles chegarem. Porque eles chegaram 4 dias antes do casamento, a gente só se conheceu 4 dias antes do casamento. Acontece muito, muito. Graças a Deus a gente consegue ter essa confiança de acontecer muitas pessoas de fora e a gente se conhecer 3 dias antes do casamento e tá só no telefone. Aí eles chegaram pra mim e falaram assim, eu falei, né, tava a previsão de chuva, que a gente tem que olhar a previsão de chuva. Toda vida, seu assessor, se você tem que lidar com isso. Vai chover? Olha a previsão. Se não tiver previsão, mesmo assim, tenta ter um plano B, tenta olhar uma coisinha para não sair nada do controle, certo? Aí eu falei com eles na reunião, lá na praia, e mostrei o local. Disse, Amanda, a gente pode até mudar, mas nosso sonho é casar na praia e Manaus, Belém, eles já marcam o horário da chuva, né? Vamos se reunir depois da chuva. Tem épocas que é assim. Então eles disseram, Amanda, a gente lida com a chuva. Então pronto. Eles queriam casar na areia, não tinha problema atrasar, não tinha problema com o pôr do sol, que queria bater aquela foto, eles só queriam casar e tinham espaço fechado. Pequeno, mas tinham. Então ela esperava a chuva passar. Então foi a opção deles, mas eu deixei lá o plano B. E no dia, graças a Deus, não choveu, foi lindo, maravilhoso, mas se desse ruim, a gente já estava tudo programado, com decorador, com estrutura, para aquele plano B. A outra vez, estou te dando 3 exemplos básicos. A outra vez não tinha nada de chuva, não era época de chuva, não tinha problema porque era na igreja e depois o espaço era todo coberto e não tinha chuva, estava o céu totalmente estrelado. Mas eu sempre levo sombrinha, guarda-chuva, como seja na sua região, um casamento, para cada evento que eu faço, porque vai que acontece. E todo mundo chegou, os padrinhos chegaram, entraram na igreja, se arrumaram, começou a organizar, eu saí com a noiva, fui para a igreja, que eu vou junto com a noiva. Na hora que o carro da noiva parou, caiu numa chuva não, caiu uma tempestade. Os padrinhos tiveram que ir para um lado, padrinhos massas, super parceiros, foram para um lado, se ajeitaram, porque tinha uma goteira na igreja, onde os padrinhos se concentraram. A gente tinha uma programação para no final eles fazerem um corredor, a gente lá fora de espartos ou era balão, não me lembro, mas ia ter esse corredor, só que com a chuva não dava para ser lá fora. E a chuva é muito grande e a noiva dizia assim no carro, Amanda, eu tenho que esperar a chuva passar. Tá certo, então vamos esperar. Eu pago a multa da igreja. Tem igreja que cobra multa caso atrase. E aí, não deu, porque a chuva não parava. Então eu coloquei o carro em cima, quase da porta. Veio eu com as recepcionistas, tudo em cima dela. Ela entrou, a gente levando, viu, tudo certo. Na saída, eu fiz esse corredor dentro da igreja, foi perfeito. E o que é você contratar um bom fotógrafo, um ótimo fotógrafo? Porque o que foi que ele fez? Ele captou tudo. Por isso que eu digo, não faça foto pousada, só pousada não. Tudo naquele momento da chuva.
E as fotos ficaram belíssimas. E ela disse: Amanda, eu tive um casamento Pinterest. Porque ele bateu essas fotos, captou, o casamento dela foi perfeito. Depois parou depois que ela saiu. E a gente foi pro buffet e lá também espaço fechado. E choveu e tava no espaço fechado, não tinha problema nenhum. Mas assim, do limão a gente faz a limonada. Aí você pode perguntar: Amanda, como é que eu faço essa previsão? 2 dias antes, você olha. Vai chover? Tá com previsão de chuva para a semana todinha? Se prepare para o plano B. E realmente, um dia antes que você decide se vai continuar com o plano A ou se passa para o plano B, C, D, E, F. Mas assim, nada de pânico. Não vá deixar que a chuva ou esse vento atrapalhe. Se chover, se jogue. Foi lindas as fotos. Se ventar, deixa o vento, a gente segura esse véu. Não se preocupe, o momento tem que ser mágico. E para mim, chuva é bênçãos, muitas bênçãos. Então, se jogue, seja feliz, isso é a natureza e a gente tem que saber lidar com ela. Outra coisa, esqueci de dizer, já se inscreveu no canal? Não? Poxa, você está perdendo um monte de conteúdo que a gente coloca aqui toda quinta-feira. Então vai lá, clica aqui, se inscreve já no canal, ativa as notificações e vai lá nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo.